Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor político, moral ou social sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Assunto do momento, ou pelo menos um dos assuntos do momento: privatizações. Saiu muito recentemente a aprovação para o processo da privatização da ENSA. O que é isto de processo de privatização? Atenção, que estamos a ouvir que novos processos vão ser aprovados muito brevemente. Já ouvimos sobre o Standard Bank, já ouvimos sobre a própria Bodiva e até sobre a Unitel. Quem está no mercado financeiro ou quem tem já algum conhecimento sobre este mercado sabe do que estamos a falar, sabe do que se tratam as privatizações. É uma ferramenta, é um mecanismo, um processo complexo, com muitos detalhes, com muitas nuances, com muita documentação. Portanto, isto que eu vou vos trazer hoje é, na verdade, uma tentativa de dar umas luzes sobre o tema. Eu espero que, no fim deste vídeo, todo mundo consiga perceber o que é um processo de privatização e, pelo menos, as linhas gerais de como ele funciona. Vamos então começar pela definição legal de privatizações, e isto o legislador traz-nos na Lei 10/19, de 14 de maio. É a chamada Lei de Bases das Privatizações. No artigo 4º, a linha F, o legislador diz que devemos entender por privatização a transferência total ou parcial feita a título oneroso de entidades do setor empresarial público ou de ativos considerados isoladamente, ativos do Estado considerados isoladamente, a favor de entidades privadas. Vamos lá pegar neste conceito jurídico, neste conceito legal que a lei nos traz e esmiuçar para tentar entender ou pelo menos torná-lo um bocadinho mais fácil de entendimento. Por um lado, temos empresas em que o Estado é proprietário de participações sociais. E aqui estamos a falar ou na totalidade, portanto, empresas que são detidas 100% pelo Estado, ou em que o Estado tenha parte das participações sociais. Por outro lado, estamos a falar em bens que de facto são propriedade, portanto, em bens isolados que são propriedade do Estado. Exemplos aqui: imóveis, veículos, máquinas que sejam propriedade do Estado. Se o Estado decide vender, e aqui eu vou de facto usar aqui a linguagem gestual e pôr aspas nesta expressão vender, e vocês já vão entender porquê. Portanto, se o Estado decidir vender ou participações sociais ou estes bens de forma isolada, deve fazê-lo através de processos de privatização. Ou seja, trata-se de passar da esfera pública, do Estado, para a esfera privada, algo que antes era da propriedade do Estado. E aqui, quando eu falo passar para uma entidade privada, pode ser uma entidade privada singular, uma pessoa, ou uma entidade privada coletiva, uma empresa. Mas por que eu fiz uso da minha linguagem gestual e pus as aspas na palavra vender? Porque necessariamente não é uma venda ou não tem de ser uma compra e venda direta como esta que nós comumente fazemos no dia a dia. Nós vamos à loja e compramos alguma coisa. Ou então a gente assina um contrato de compra e venda, por exemplo, de um imóvel. Aqui o legislador traz mecanismos legais para estes processos de privatização. A forma mais comum e a que mais se ouve falar e está a ser usada, por exemplo, neste processo de venda das ações da ENSA, e eu já disse, é a forma de venda de participações sociais, venda das ações de determinada empresa. Portanto, o capital social de uma empresa é representado pelas ações. As ações podem ser vendidas a investidores privados, que se tornam assim titulares proprietários dessa participação social, destas ações. Como já deixei claro antes, e aliás é o que acontece no caso da ENSA, esta venda de ações pode ser total. Portanto, o Estado pode ser o proprietário de 100% de ações de determinada empresa e resolver, de facto, aliená-las, vendê-las na totalidade, ou pode vender apenas parte dessas ações, que é o que acontece, por exemplo, como eu já referi várias vezes, neste processo que está em curso da ENSA. Neste processo, o que está em licitação, o que está em venda, são
30% das ações, ou seja, da participação do capital social completo da empresa. Outra forma é, de facto, a venda efetiva de determinado bem pertencente ao Estado. O governo tem, por exemplo, um conjunto de máquinas que pretende vender. Pode também fazer a venda do próprio equipamento sem se desfazer da empresa, sem se desfazer da participação social. Vai vender um equipamento, um bem, um terreno, um imóvel que é detido por uma empresa do Estado e, portanto, este imóvel também é propriedade do Estado. Vende o item sem vender as ações, sem vender a participação social que tem na empresa que antes era proprietária deste bem. Esta também é uma forma de privatização e, neste caso, privatização de um bem isolado. Como eu disse, o processo de privatização é, de facto, um processo complexo, com muita papelada, com muitos detalhes e tem várias fases que estão previstas na lei e que devem ser cumpridas para que se garanta um processo transparente, um processo justo e que naturalmente responda àquilo que são as necessidades do Estado. Porque, em regra, o processo de privatização traz por trás, não é? Tem em si objetivos, prendem-se, por exemplo, com a arrecadação de receitas para o Estado, com procura, o objetivo de aumentar a eficiência, a competitividade das empresas, que é muito mais acerrada, que é muito mais evidente no setor privado do que no setor público. Portanto, é preciso garantir que o processo está sempre em resposta a estes objetivos e, naturalmente, é feito de forma transparente e legal. A primeira fase é a decisão de privatizar. O Estado aqui faz uma análise dos assets, né, do património todo que tem e decide que empresas, que ativos pretende privatizar, sendo esta decisão formalizada e publicada em Diário da República. No caso concreto, está agora o programa chamado ProPriv, o Programa de Privatizações do Estado. O que está em vigor está no Decreto Presidencial 250/19 de 5 de agosto e neste já foi alterado uma vez para estender o prazo de cumprimento do programa e neste tem inclusive uma lista completa das empresas e dos assets, portanto dos ativos que o Estado pretende privatizar, neste caso até 2026. Vemos nomes sonantes de empresas, inclusive de referência no mercado angolano, bancos, vemos a TAG, vemos a Unitel, como eu já disse, que aliás já está a ser referenciada como sendo um dos próximos processos a ser aprovados. Portanto, tem empresas de referência no mercado já listadas para estes processos de privatização, parcial ou total, até 2026. Naturalmente, uma vez selecionados os bens, selecionados os assets, selecionados os ativos, inclusive empresas, que o Estado pretende privatizar, há depois uma fase de avaliação prévia. É necessário perceber qual é o valor comercial desse bem para, naturalmente, o processo seguir os seus termos e poder-se alcançar, poder-se fixar um valor para esta venda, para esta privatização. Naturalmente, e mais uma vez para garantir transparência, legalidade e alcance dos objetivos, esta avaliação, a lei diz que deve ser feita por uma entidade independente, sempre com o objetivo de manter o máximo de transparência possível. Depois escolhe-se o modelo de privatização, a forma, a modalidade como se pretende privatizar. Em regra, as privatizações são realizadas ou por concursos públicos ou por ofertas em bolsa de valores. No concurso público, várias empresas ou investidores interessados apresentam as suas propostas, o governo escolhe a proposta mais vantajosa, naturalmente que tem critérios específicos, não é uma escolha aleatória nem discricionária, tem que respeitar os critérios que forem estabelecidos para esse determinado concurso e faz-se então a privatização por meio de concurso público. Nas ofertas em bolsa, as ações são vendidas diretamente aos investidores na bolsa de valores. E estes investidores, pessoas singulares, qualquer um de nós, pode fazer a sua oferta e, eventualmente, adquirir ações que antes eram detidas, antes eram propriedade do Estado. Em suma, a privatização é de facto uma ferramenta muito importante que permite o governo arrecadar fundos
para o seu funcionamento, para o Estado, ao mesmo tempo que potencia, aumenta, promove a competitividade, a eficiência das empresas e, eventualmente, também daquilo que são os assets, dos ativos que têm nas suas mãos. Deve sempre ser cuidadosamente conduzido, sempre com respeito pelos princípios da legalidade, da transparência e da justiça, com a garantia de que o interesse público é, de facto, preenchido por esses processos de privatização. Eu espero que com esta pequena explicação, já disse várias vezes que é, de facto, um processo muito complexo, com muita documentação, com muitos detalhes, mas pelo menos que eu tenha conseguido, com esta pequena explicação, dar-vos umas luzes do que é o processo de privatização e como é que são as diferentes etapas e as diferentes formas em que ele pode ocorrer. Eu sou a Zaida Amado Faneca, este foi o Direito às Claras. Sempre, sempre, sempre disponível para receber da vossa parte contribuições, sugestões, questões, elogios, também são muito bons de se receber. É bom perceber que estamos a fazer um bom trabalho, é bom perceber que estamos a fazer a diferença na vida que seja de uma pessoa.